O tema que me pediram para desenvolver é o da prova no projeto de Código de Processo Penal. Temos bastante que falar, mas não vamos cansar muito os senhores. Vamos levantar as questões mais importantes para a meditação e, inclusive, para lembrar à OAB e aos nossos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil de que há muita coisa preocupante para nós advogados. Preocupante para a justiça penal em geral e preocupante especialmente para nós advogados. Bom, eu vou trabalhar sobre o texto da redação final do Senado, que é de 2010, e que foi para a Câmara, e lá agora está recebendo emendas e já sofreu a aglutinação de mais 2 projetos. Mas não é disponível ainda o que aconteceu dessa aglutinação. Ainda não é disponível. Tá? Então, o texto que é acessível é este do Senado, quando ele saiu do Senado e foi para a Câmara. Então, a redação final aprovada pelo Senado. Então, nós estamos falando em tese ainda, porque não sabemos como é que vai ser. Mas é importante apresentar as observações que temos que fazer, para, inclusive, se for o caso, haver tempo ainda de modificar. Se bem que é muito difícil modificar um código, né? Eu lembro que trabalhamos, a Comissão de Estudos Legislativos trabalhou no projeto Frederico Marx, e a comissão que fez a revisão do projeto Frederico Marx, com a presença do professor José Federico, só a comissão fez 193 propostas de alteração. Né? Seria quase um novo código. Bom, então, vamos trabalhar com esse texto. Este é o texto que eu tenho aqui, e sobre ele é que vamos fazer as observações. A primeira é óbvia, não há necessidade de se alterar código. Não é código que altera a justiça. Não é código de processo penal que altera a justiça. Bom, dizem, a justiça penal é lerda. Bom, mas é culpa do código? Mesmo antes da última reforma, que já foi uma grande reforma, uma reforma bastante significativa, mesmo antes da última reforma, o prazo para o réu preso era 81 dias. Nenhum país do mundo tem um processo que termine em primeiro grau em 81 dias. Nenhum país do mundo. Então, era um processo, em termos de código, estaria ótimo. Acontece que não se cumpre. Acontece que o que falta é a estrutura. Então, enquanto não se atacar o problema da estrutura e a mentalidade dos juízes, não adianta. Não adianta mudar código, que não vai se chegar a solução nenhuma. Outra observação de ordem geral e preliminar que é preciso fazer é que o projeto, em muitas passagens, quer tornar lei o que é doutrinário, mas o faz de maneira incompleta e, muitas vezes, errada. E vou dar apenas 2 exemplos. O projeto, e falamos já projeto porque está em tramitação no Congresso, então projeto já não é anteprojeto, é projeto. O projeto regula, no artigo 169, a prova emprestada, adotando uma posição doutrinária clássica, que já foi de Moacir Amaral Santos, né, no seu A Prova Civil, em 4 volumes, que foi o maior trabalho sobre a prova produzido no Brasil.
Evidentemente, na época, hoje se escreveriam coisas diferentes, especialmente depois dos trabalhos de Tarufo, de Michele Tarufo, sobre a prova. E depois vou contar um episódio sobre o Tarufo e as ideias novas que ele tem. Mas o código incorporou a ideia sobre a prova emprestada do Moacir Amaral Santos, que é a seguinte: se as partes atuaram no processo onde a prova foi produzida, vale num segundo processo. Ou seja, ela pode ser trazida do processo primitivo para valer num novo processo. Agora, o código, o projeto, não resolve um problema que hoje levantei no meu direito processual civil brasileiro. Não resolve um problema, e que no processo penal é muito mais grave, é de que a prova produzida num outro processo, ainda que contra o mesmo réu, neste processo aqui tem um contexto completamente diferente. Então não pode emprestar prova nenhuma. E eu pergunto, pode emprestar exame de insanidade? Pode emprestar exame de insanidade? Não pode, porque cada fato tem que ter o seu exame em virtude do sistema biopsicológico. Então, adotaram uma posição doutrinária que não serve para o processo penal. Então, para quê? Para quê? E aí vem a pergunta, né, sobre a prova emprestada. Não terá o réu o direito de rediscutir a prova tendo em vista um novo contexto? Tá? Porque agora é um novo contexto. Evidentemente, cada processo é um processo. Então, para que regular a prova emprestada? Para não prestar nada, né? O outro exemplo, engraçadíssimo, chega a ser ridículo, é o da prova por indícios. O artigo 168, parágrafo 1º, mostra, antes de tudo, uma ignorância total sobre o que são indícios e o que seja prova por indícios. Esse artigo diz simplesmente o seguinte: o juiz não poderá julgar por indícios. Isso já é uma besteira total. E já vou dizer por quê. O juiz não poderá julgar por indícios. E diz, a não ser que eles sejam graves, precisos e concordantes. É para rir mesmo, é para rir. Indício, olha, vejam a ignorância. Indício é fato. Indício não comporta que ser grave ou agudo, né? Grave ou agudo, sonoro ou não. O indício é qualquer fato que pode levar à conclusão de outro. O problema está nesse salto, nesse raciocínio que eu faço. Agora, ele em si mesmo está lá. Ele está lá. E o outro aspecto é que nós vivemos por indícios. Nós vivemos por indício. O próprio agente, quando aperta o gatilho, é porque sabe que com aquela ação vai produzir um resultado. E assim nós fazemos. Se eu vou ao ponto de ônibus e espero o coletivo, é porque há um indício de que ele passará naquela hora, ou aproximadamente, se não tiver um piquete, sei lá, qualquer coisa. Mas nós vivemos por indícios. Talvez ele tivesse que dizer, cuidado com a prova por indícios. Mas isso, no livro, no convencimento racional do juiz, ele tem que argumentar. Ele tem que argumentar. Portanto, é uma regra absolutamente ignorante. Uma regra que não tem nenhum sentido.
Depois de dizer que é concordante, toda a prova tem que ser concordante. Toda a prova tem que ser concordante. Porque a prova discordante é desprezada, ou então leva a dúvida para a absolvição, aplicando-se a regra do ônus favorável ao acusado. Tá? Uma outra observação, ainda de caráter geral, que eu acho importante, porque parece que estão dando já como certa, é a criação dessa figura do juiz de garantia. O juiz já exerce, independentemente de se qualificar como de garantia ou não, já exerce uma função de tutela do direito de liberdade, mesmo antes do início da ação penal. É o juiz que arbitra nos casos legais a fiança acima de certo valor, é o que decreta as medidas cautelares. Agora, por que destacar um determinado juiz para fazer isso? Quer dizer que o outro não é de garantias? Quer dizer, então teremos dois tipos de juízes, um juiz de garantia e um juiz autoritário. Não, os dois juízes são de garantias. Agora, o absurdo maior desse juiz de garantias, que desconhece a realidade brasileira. O juiz de garantias que tenha, e isso se estende a qualquer juiz que exerça a atividade de juiz de garantias, e que decrete qualquer uma das providências probatórias ou não, nós já vemos as principais probatórias, como, por exemplo, conceder fiança, né, nos casos em que ele deve conceder a liberdade provisória, trancar o inquérito civil, o inquérito penal, o inquérito policial, enfim, todo aquele rol de providências. O juiz que fizer isso não pode julgar a causa. Eu pergunto para vocês, quantas comarcas no Brasil tem juiz único? Quantas comarcas no Brasil tem 2 juízes apenas? Se eu tiver juiz único, eu crio um problema, porque ou ele é o de garantia, ou ele é o juiz julgador. E nós temos comarcas no Brasil que precisa 20 dias de barco para chegar lá. Não faz muito tempo, eu estive em Manaus, num congresso em Manaus, nos seminários em Manaus, e no almoço me sentei ao lado de um juiz do Amazonas, e perguntei a ele, para puxar a conversa, né? Nos apresentamos, perguntei a ele, sua comarca é muito distante, né? Já imaginando algo como 700, 800 quilômetros. Ele falou, não, são 25 dias de barco. E ele disse, dependendo do humor do barqueiro, porque se o barqueiro resolve parar num daqueles anos e dormir, e passar 2 dias lá, e ver a namorada, ele fica e o barco fica esperando. Aí eu perguntei a ele, mas doutor, e se revogarem o Código Penal, e diário oficial? Ele falou, bom, cada 2 meses chega diário oficial lá, diário oficial da União, né? Eu disse, mas e se revogarem o Código Penal? Se entra em vigor um novo Código Penal? Vai no velho mesmo. Não julgando pelo velho mesmo. Então eu pergunto, quantas comarcas no Brasil temos juiz único? Qual o problema? Então, é para agilizar a justiça? É para dar mais condições? Ou vamos criar a figura do juiz, o juiz de fora, que é o juiz de garantia, né? Um juiz que venha de fora para adotar as providências. E depois, outra coisa fundamental. E isso se vê todo dia.
mesmo as questões como a de competência preventiva, liberdade provisória, dependem muito do mérito. Eu formei minha carreira basicamente no direito processual, mas sempre, até me chamaram de concretista, porque eu vejo muito o direito material, como o direito material influi no próprio processo. Mesmo questões técnicas de competência acabam sendo resolvidas pela gravidade ou não do processo, do direito material. Tá? Quer dizer, e às vezes são preconceitos, veja, às vezes até são preconceitos. Os antecedentes do réu, né? O clamor público, que queiram ou não queiram, existe aí, ainda que não devamos seguir o clamor público, o fato é que ele existe. A pressão da mídia, e a sociedade reage. Agora, vejam, dou um exemplo de pressão, todo delito culposo, agora em que é homicídio, é doloso. Acabou o homicídio culposo, né? Acabou, agora tudo é doloso. Até já vi denúncia de homicídio doloso, num caso que obviamente seria culposo, com vítima hipotética. Vítima hipotética. Tá? Então, ele assumiu o risco de matar qualquer pessoa. Fazer um dolo eventual indeterminado. Tá? Agora, isso o que é? Pressão da mídia. Por quê? Porque nós não temos, talvez, uma pena adequada para o homicídio culposo. Aqui entre nós, claro que há uma repulsa social, que o caso foi muito grave, etc. Mas o caso da Boate Kiss é culposo, não é doloso. É culposo. É obviamente. Veja, não conheço o processo, só sei o que li nos jornais. Mas que é culposo. Tá? Então, da pessoa que atropelou o ciclista. Então, veja, o que é? Lesão corporal grave, é tentativa de homicídio culposo, vai ser denunciado, ou foi denunciado, por tentativa de homicídio culposo. Doloso. Bom, então, esse juiz de garantias no meu entender, é um desastre processual e absolutamente irreal em face do Brasil. E eu pergunto para vocês, e a função do Ministério Público? E o texto constitucional que diz que compete ao Ministério Público a supervisão externa do inquérito policial? Está certo que prisão, tudo é judicial, não tem dúvida. Mas, se vocês forem ver o rol de atividades do juiz de garantias, está lá uma das funções de supervisionar o inquérito policial. Então já vamos ter aí um conflito, os lobbies do MP e da magistratura vão começar a se mexer aí. É muito bonito essa história do juiz de garantias. Mas me parece que é absolutamente inadequadas para o Brasil. O projeto apresenta algumas novidades que merecem comentário. Já no inquérito, há uma muito interessante. Acontece que é incompleta, não está resolvido. O suspeito, ou investigado, como é chamado, pode identificar fontes de prova e indicar fontes de prova.
muito bom, está certo, acho correto instituir-se no inquérito policial essa possibilidade de o investigado também trazer elementos ou apontar elementos. Agora, continua, podendo entrevistar pessoas. Agora, não há uma palavra de como é que vai ser essa entrevista, quem vai fazer essa entrevista. Será que eu vou trazer o David Letterman aqui, ou o Jô Soares, ou a Mônica Waldvogel aí para entrevistar? Agora, é ele que vai entrevistar? O advogado vai entrevistar? Então, acho a ideia principal, poder o investigado indicar prova, acho válido. Mas essa de entrevistar, então disciplina como que vai ser essa entrevista. Depois, a vítima não pode ser entrevistada. Não pode. Esse dispositivo é terrível, Porque, vejam, é o 13. A vítima não poderá ser interpelada para fins de investigação defensiva, salvo se houver autorização do juiz de garantias. Sempre resguardado o seu consentimento. Então, espera aí. A vítima não poderá ser interpelada para fins de investigação. Tá? Salvo se houver autorização do juiz. Sempre resguardado o seu consentimento. Então, para que autorização do juiz se ela não consente? Se ela consente, não precisa da autorização do juiz. Né? Se ela consente, ela não precisa da autorização do juiz. Se ela não consente, não adianta a autorização do juiz. É isso que está dito aqui? É isso, né? Então, é assim que está o projeto inteiro. O projeto inteiro. Ainda sobre o juiz de garantias, o artigo, o inciso final, ou um dos artigos, estabelece que a lei de organização judiciária poderá definir ou deverá definir a indicação do juiz de garantias. Espera aí, e o critério do juiz natural? E o critério do juiz natural? Vocês sabem que o nosso juiz do DIPO foi inquinado de inconstitucional por violação do juiz natural. Por violação do princípio do juiz natural. Aí o tribunal, muito malandramente, que malandro tem em todo lugar, então o tribunal inventou uma coisa interessante. Ele inventou uma distribuição virtual. Então, quando sobe um pedido ou é feito um pedido de relaxamento da prisão, ou quando ele recebe um inquérito para eventualmente relaxar a prisão, há uma distribuição virtual para uma das varas criminais. E há uma portaria genérica, que poucos conhecem, mas existe, designando o juiz do DIPO como auxiliar da vara a que virtualmente for distribuído o processo. Então, quando há um pedido de relaxamento de prisão, já está distribuído para a 22ª, ou para a distrital, ou para o regional de Santana, enfim, já está distribuído. E o juiz do DIPO é auxiliar daquele juiz. Isso para contornar o problema do juiz natural. Agora, terá problemas de juiz natural se houver uma designação do juiz de garantias pelo tribunal sem aquela garantia de imparcialidade, de anterioridade e de aleatoriedade na distribuição. Porque também, vejam, eu estive pensando, agora eu sou o presidente do tribunal, vou tentar resolver como vai funcionar esse juiz de garantias.
Bom, vou designar uma equipe de juízes de garantia como juízes de fora. Não, aí viola o juiz natural. Né? Aí viola o juiz natural. Ou então, o juiz, vou dar uma substituição automática, mas com comarcas de quilômetros e milhares de quilômetros à distância. Olha, não encontrei solução. Bom, há uma coisa boa. Então, essa entrevista eu não sei como é que vai se realizar, nem como é que vai ser possível. Há uma coisa boa. Ficou claro que o advogado do investigado tem direito à consulta e o acompanhamento dos autos e acesso aos autos de inquérito. Hoje a jurisprudência já está dizendo isso com todas as letras do direito. Muito bom, tudo bem, acho bom que constar da lei, é uma consagração, tudo bem. Só que não é isso que resolve o delegado que esconde o inquérito, né? O delegado que simplesmente diz, não tem nada, ele não é nem investigado, eu estou só fazendo providências preliminares, ou seja, aquilo que nós estamos acostumados a ver todo dia. Isto vai continuar. Mas, pelo menos, consta agora expressamente, ou constará expressamente, uma possibilidade e o direito de o advogado consultar como prerrogativa. Então, isso está bem, estou de acordo com que conste. Agora, a dificuldade prática vai continuar, sem dúvida nenhuma. Um outro aspecto que eu acho importante é de que o interrogatório é definido como meio de defesa. Veja, há uma discussão antiga se ele é um meio de defesa ou também é meio de prova, e a discussão, José Federico Marcos já discutiu isso, e diversas posições, etc. Só que o projeto não trata uma palavra sobre a confissão. Aqueles requisitos da retratabilidade, da divisibilidade, como se não vai mais haver confissão. O direito de ficar calado é uma coisa, mas confessar ele pode também. E não vai valer como prova? Não, o direito de ficar calado não quer dizer que se ele falar não vai valer como prova, se ele confessar. E a confissão qualificada, quando ele confessa a autoria para poder justificar uma legítima defesa? Tá? Então não há mais uma palavra sobre a confissão. Não está entre os meios de prova. Eu já entendi que não era meio de prova, era a própria prova. Era a própria prova, um elemento de prova, mas não se trata mais. Não se trata mais. Precisaria dizer alguma coisa. O projeto repete também o que estava na reforma agora mais recente, de que as provas devem ser levadas em consideração se passaram no contraditório judicial. Correto. Não é possível condenar, isso já o Supremo já dizia, não é possível condenar com prova exclusivamente do inquérito policial. Correto, pacífico, não discutimos. Agora, querendo perturbar, já a reforma diz, salvo as provas irrepetíveis. Bom, quer dizer que se morreu uma testemunha, que depois na polícia ela fica irrepetível em juízo, só por isso virou verdade? Quer dizer, pode condenar exclusivamente por uma testemunha que depois da polícia? É claro que não, é claro que não, claro que não.
continua a regra, não é possível condenar com prova exclusivamente produzida na polícia. E depois, o contraditório judicial pode ser a posteriori. Veja, a prova pericial praticamente toda é feita na fase de inquérito. Praticamente toda é feita, mesmo porque o levantamento de local, necrópsia, etc., só é possível fazer imediatamente. Mas ela é validada por quê? Porque ela passa com a possibilidade de ser contraditada e ser contraposta à prova policial, pode ser contraditada ou contrariada. Além disso, o projeto apresenta algumas alterações inúteis, ridículas, risíveis. A testemunha não presta mais compromisso. A testemunha faz uma promessa sob palavra de honra. Que inovação maravilhosa, não é? É uma coisa para o mundo processual admirar, né? Admirar. Por que não, se não quer se não quer dar a ideia de juramento, sei lá, a ideia religiosa, e quer tirar, basta dizer, o juiz advertirá a testemunha das penas de falso testemunho. Ponto. Ela não precisa falar nada. Basta o juiz advertir. E o que adianta ela dizer, prometo sob palavra de honra? Também tem alguns que acham que não existe, tem alguns até que acham que não devia nem existir crime contra a honra, né? Sob palavra de honra, isso me parece medieval, né? Parece coisa da Idade Média. Ou outra, que as declarações do réu devem ser vistas no contexto probatório, que o juiz deve ter cautela e ver no conjunto. Mas o que é que não é visto no contexto probatório? Tudo é visto no contexto probatório. Todos os elementos de prova são examinados no contexto probatório. Erros formais, eu não vou me aprofundar. Mas, como por exemplo, a acariação está na seção do reconhecimento de pessoas. Está na mesma seção do reconhecimento, em vez de estar na prova testemunhal, né, no capítulo da prova, na seção, ou capítulo da prova testemunhal, está na seção do reconhecimento de pessoas. Outro erro técnico, outro problema técnico. O perito só por portador de curso superior. Primeiro, mesmo no Instituto de Criminalística, há especialidades que são técnicas, de nível técnico, e não de nível superior. Não de nível superior. Técnico em balística, técnico em datiloscopia, e técnico de laboratório, e etc. E outra, avaliações como de peças artísticas, avaliações de joias, tá? Ou a avaliação daqueles cacarecos que são furtados no interior. Eu já fiz meu interior e continuo vendo. Aqueles cacarecos basta a orientação do Supremo, pessoa idônea e que não participe da diligência de apreensão, que seja uma pessoa diferente. Tá? Então, pessoa que tenha condições de avaliar, não necessariamente de curso superior. Quer dizer, o canudo vale a idoneidade e o conhecimento daquela matéria.
Bom, absoluta ignorância quanto ao Brasil. Há uma outra novidade, que é a incorporação no texto do código da interceptação telefônica. É uma questão técnica, está um pouco melhor disciplinada do que na lei especial, e tem uma coisa positiva e que podia ser um projetinho de lei aí para resolver rapidamente, que é o da proibição de utilização da conversa com o advogado. Quer dizer, há uma preservação. Isto até teria mais urgência do que esperar um código. Uma alteração, põe um parágrafo lá na lei da interceptação telefônica já resolveria, né, de preservar a conversa, quer dizer, proibir a utilização da conversa que tiver com o advogado. Isto é positivo, mas perdido aí no meio do código, pode ser que nunca saia, que nunca venha a se tornar realidade. Isso sim mereceria um projeto específico, né, que alterasse a lei de interceptação telefônica enquanto não vier o código, em preservação ao sigilo profissional e à própria função do advogado. Agora, no dia 26, haverá um seminário promovido pela Ordem e outras entidades, um seminário, no dia 26, em homenagem ao professor Paulo Zé da Costa, e eu fui convidado, aceitei com muita honra, porque eu sucedi o professor Paulo Zé da Costa no cargo na Universidade de São Paulo. Quer dizer, o cargo foi dele, depois foi meu. E eu vou falar sobre o problema da lavagem de valores e o advogado, né? Porque aí toda uma possibilidade de se interpretar a lei de lavagem como aplicável também ao advogado no dever de denunciar uma operação suspeita. E está na mesma linha o que eu vou defender com essa ideia da preservação do sigilo profissional e da atuação do advogado. Bem, essas são as alterações para sua referência. A prova, o capítulo da prova, o título da prova, vai do artigo 165 ao 263 do projeto, com essas repercussões ou conexões com o juízo de garantias, né, o juiz de garantias, que é ele, por exemplo, que defere a busca e apreensão domiciliar, é ele que defere a interceptação telefônica, quando antecedente ao processo, e também com algumas referências na investigação criminal que está a partir do artigo 8º do projeto. Essas eram as observações. Eu não quero também me estender muito para permitir que os senhores formulem questões e discutamos algumas questões relativas ao problema da prova no projeto de Código de Processo Penal. Uma observação final. A teoria da prova é muito menos o que está escrito e muito mais uma questão
filosófica do conhecimento do mecanismo de convencimento do juiz. O código devia se limitar ao princípio da persuasão racional, né? A exigência da fundamentação, e o procedimento da colheita dos diversos tipos tradicionais de prova, né? O testemunho, o interrogatório, agora ele diz que é meio de defesa, não é de prova, mas a prova testemunhal, a prova pericial. Né? Não adianta querer estabelecer esses critérios, se ele pode julgar por indícios ou não pode julgar por indícios, porque isso nem é matéria legal, é matéria filosófica, é matéria de teoria geral do conhecimento. Quer dizer, como é que nós nos convencemos? Né? Como é que nós nos convencemos, ou como é que o juiz se convence? Quer dizer, quais os mecanismos de convencimento? Isso está fora da lei, ou acima da lei, ou extra, ou paralegal. Isso é psicológico, é filosófico, e que todos nós temos preconceitos, temos mesmo preconceitos, e tudo isso influi no julgamento, e não adianta querer a lei mudar.